Olá, alunos. Eu espero que vocês estejam bem e se cuidando, né, frente aí a esta situação difícil que todos nós estamos vivenciando em relação a essa pandemia do coronavírus, né? Então, quero dar as boas-vindas aqui para todos e assim, como nós professores, instituição, enfim, não sabemos quando que é o retorno das aulas, como que vai funcionar. A cada aula, a cada semana, nós vamos aqui, cada professor vai postar no AVA, né, um áudio ou vídeo em relação à aula daquela semana. Tudo bem? Então, o que nós vimos dentro da gestão de pessoas até agora? Nós falamos sobre o histórico e a evolução da área aí de recursos humanos no Brasil. Comentamos sobre todas as políticas desenvolvidas na área de RH e na última aula, nós iniciamos a primeira política que diz respeito a recrutamento e seleção de pessoal baseado nas competências. Então, esta aula, que é a de número 5, nós vamos iniciar, né, todo o processo relacionado ao RS. Então, inicialmente, eu mostrei aí um slide para vocês com os seguintes dizeres: é mais fácil contratar um esquilo do que treinar um peru para subir em árvores, do David McKeown, que foi aí um grande teórico na área motivacional. Comentamos um pouquinho sobre isso, o quanto as empresas estão despreparadas para fazerem esta política, o quanto as contratações ficam a desejar e a priori parece um processo muito simples, mas ele exige aí um bom planejamento, né? Então, nós iniciamos falando sobre isso. E eu me lembro de ter comentado com vocês, né, que é impossível não errar em seleção, mas é possível cometer menos erros. Então, nós estamos aqui nesta aula, não é, para começar a falar sobre esse subsistema, essa política na área de RH, recrutamento e seleção de pessoal, e para entender a importância que essa política tem para a empresa como um todo. Bem, essa fala do David McKeown, ela se encontra no slide 11 do material, que tem o nome de Gestão de Pessoas, postado no AVA para vocês. Antes de nós passarmos para o próximo slide, o 12, é interessante eu comentar rapidamente como que funciona esse processo RS para vocês. Então, assim, antes de nós começarmos a falar sobre o recrutamento, toda e qualquer empresa, seja ela de pequeno porte, elas precisam ter a descrição e análise de cargos, aonde tem as tarefas, as atribuições descritas, as competências técnicas e comportamentais necessárias para o cargo em questão. E esse material vocês podem acessar através do RH. Uma vez feito isso, tá? Então a empresa, ela vai para o mercado ela se utiliza aí de alguma fonte de recrutamento para buscar pessoas que estejam mais próximas do perfil que ela precisa, tá ok? Depois ela vai fazer uma triagem baseado aí nas competências técnicas, e isso ela faz através do currículo que cada um encaminhou. Normalmente hoje se cadastra no site das organizações. E aí então a gente entra no processo de seleção, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre todas as técnicas que a empresa ela pode se utilizar, né,
para fazer aí um processo de seleção melhor. Tudo bem até aqui? Então, antes de entrarmos aí nas fontes de recrutamento, eu postei também para vocês um formulário, não é, com o nome de definição do perfil dos colaboradores. Quais são as vantagens desse perfil? Que nós podemos dar o nome de descrição e análise de cargos. Esse exercício, eu me lembro que nós iniciamos após o intervalo da última aula que nós tivemos, tá ok? Em grupo, né? Só que agora a gente está evitando aí de encontrar as pessoas por conta dessa questão do vírus então eu vou pedir esse exercício para vocês de forma individual. Tá bem? A não ser aqueles que iniciarem em grupo e se quiserem fazer em grupo através do Skype ou se utilizando de alguma outra plataforma, pode ser também. Eles vão fazer um exercício como esse e encaminhar via e-mail para mim, tá bem? Então, qual que é a importância dessa definição do perfil? Contribui para o processo de seleção, pois uma vez que todas as atividades a serem desenvolvidas estão listadas, a escolha dos candidatos torna-se mais completa e pode servir de base também para a montagem do plano de cargos e salários. Por quê? Porque as pessoas ganham conforme as responsabilidades do seu cargo, não é? Então, veja a importância, vamos dizer, dessa descrição e análise de cargos. Comentando também que o selecionador, além de conhecer o perfil de cada cargo, ele tem que conhecer a cultura da empresa, porque nós temos empresas mais abertas, mais fechadas, mais flexíveis, menos empresas que se utilizam de tatuagem, de piercing, outras que não aceitam. Então é necessário se conhecer o perfil da empresa e é importante também conhecer o perfil do gestor da área que está contratando o cargo, porque é com ele que nós da área de gestão de pessoas, como eu já comentei na sala com vocês, nós somos uma área de staff, uma área de apoio, uma área de consultoria, uma área de assessoria, mas cada uma das demais áreas ou departamentos tem a responsabilidade na contratação e na demissão dos seus colaboradores, não é? Então, o selecionador, a partir do processo de seleção, ele vai ter sempre junto com ele o gestor que vai acompanhar, porque é com o gestor que esse futuro candidato, o colaborador, vai trabalhar, ok? Vamos acompanhar juntos, então, o preenchimento desse formulário para definição do perfil. Eu passei para vocês o exemplo de um cargo do comércio. Cargo atendente, superior imediato gerente, responsabilidade resumida atender os clientes da loja. Principais responsabilidades: colocar primeiro as responsabilidades, as tarefas, as atribuições diárias, depois semanais, quinzenais, mensais e esporádicas. Quais são então essas tarefas, né? Organizar e limpar o ambiente do balcão antes da abertura da loja, preparar o material necessário para o atendimento, recepcionar os clientes, fazer orçamentos, fazer fechamento de venda, preencher formulários de compra e encaminhar para o caixa, auxiliar na organização e limpeza do ambiente, atender telefone e executar outras tarefas de mesmo nível e grau de complexidade quando necessário. Eu me lembro de ter falado para vocês que começaram essa construção em sala de aula em grupos, né? Que era para vocês pegarem um cargo ali do grupo de vocês, para vocês descreverem. Por quê? Senão vem a dificuldade. Como é que vou descrever um cargo que eu não sei o que ele faz, tá bem? Então, essa atividade ela teve início em sala de aula e vocês podem dar continuidade para me entregarem
então esse material mais tardar aí final dessa semana, no máximo até segunda-feira próxima, né? Que isso é uma atividade aí para avaliação parcial. Lembrando, pessoal, que o meu WhatsApp e o meu e-mail está à disposição. Tá bem? Se vocês quiserem ir trabalhando isso em grupo e encaminhando para que eu dê uma olhada, eu me coloco à disposição. Bem, dando continuidade aqui, tem as responsabilidades. Se tiver por equipamentos, quais equipamentos, como por exemplo computador, celular, carro. Se não tiver, não colocar. Máquinas, eu acredito que ninguém trabalhe com máquinas, se trabalhar, colocar. Dinheiro, eu acho que alguns de vocês aí, nós temos bancários, né, que trabalham aí em instituições financeiras, entre outras, que têm a responsabilidade de dinheiro. E as informações confidenciais, como por exemplo, quem trabalha na área de departamento pessoal, uma das informações confidenciais são os salários dos colaboradores. Então, quando vocês colocarem responsabilidade por informações confidenciais, entre parênteses, quais são essas informações, tá ok? Até aqui, pessoal, nós fizemos a descrição do cargo, como eu comentei com vocês. A partir dos requisitos necessários, então, é a análise do cargo em questão. Então, vamos dar continuidade nesse cargo do comércio. Para este cargo, formação educacional, ensino médio completo. Caso o cargo que vocês estejam descrevendo for a formação, for necessário ensino superior, vocês precisam colocar qual é o curso. Então, por exemplo, ensino superior ou graduação completa em administração e áreas afins e assim por diante, tá? O outro é tipo e tempo de experiência. Para esse cargo não é necessário experiência. Se for necessário no cargo que vocês estão descrevendo, colocar lá, experiência de 6 meses, de 1 ano. Conhecimentos técnicos desejáveis. Para este cargo, noções de atendimento ao cliente, negociação e técnicas de vendas. Aqui, vocês podem colocar conhecimentos técnicos desejáveis e cursos, tá bem? Depois, pessoal, tem idade mínima e máxima, sexo e estado civil. Cada empresa tem a sua forma de descrever, né? Então, vocês vão ficar à vontade em relação a essa questão. Por exemplo, existem bancos, né, que não contratam mais acima de 25 anos, como foi colocado lá um exemplo em sala de aula, eu não me lembro muito bem, mas me parece que é o Banco Itaú, se eu não estiver fazendo confusão, tá? Então, se vocês quiserem colocar bem, se vocês não quiserem, não precisa. Em seguida, vem as competências e habilidades desejáveis, que para esse cargo aqui consta comunicação, organização, negociação, persuasão e trabalho em equipe. Eu me lembro, né, de ter comentado aí com vocês que para cargos mais simples, a gente define aí de 3 a 4 competências, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, ou auxiliar de cozinha, recepcionista. Agora, se vocês estiverem fazendo para um cargo com uma responsabilidade maior, então aí eu solicito que vocês coloquem de 8 a 10 competências aqui. E o último item, outras informações, aqui tá, preferencialmente que resida nas proximidades da empresa, disponibilidade para fazer horas extras, disponibilidade para revezar turnos, disponibilidade para viagens, carteira de habilitação, veículo próprio, conhecimento da cidade, não fumante. E aí vocês podem me perguntar, mas professora, eu colocar não fumante, isso não configura uma discriminação? Não, pessoal, porque assim, quando o colaborador ele entra quando o candidato ele já é um colaborador da empresa, quando ele entra, o RH pode dar na mão desse colaborador a descrição do cargo, mas não a análise. Porque a descrição de cargo, o próprio gestor faz com quem operacionaliza aquele cargo e depois passa para o RH ir lapidando, né, todas essas questões. Mas a análise do cargo,
ela é feita não pelo colaborador, mas ela é feita pelo gestor de RH e pelo gestor da área, né? Então, a análise, tudo que é colocado na análise do cargo, que é a partir dos requisitos necessários, reiterando aqui, isso tudo é da empresa, não é dito por colaborador. Então, se eu estou contratando alguém que não é alguém que fuma, e esse cargo requer que não fume, eu não vou dizer para ele, você não vai ser contratado porque você fuma. Não, eu só vou de repente fazer uma entrevista aí com menos tempo, né? Mas ele não vai entrar para o processo de seleção, tá bem? Então, pessoal, eu acredito que eu não tenha distribuído esse formulário para vocês em sala. Vocês começaram a construção e nós paramos e depois entrou toda essa questão aí do coronavírus e as aulas foram interrompidas. Então eu postei esse formulário para vocês no AVA, tá? E eu gostaria então que vocês dessem continuidade na descrição do cargo. Quem ainda não fez, né, começar essa construção da forma como vocês quiserem, individual ou em grupo, desde que, né, vocês não se reúnam pessoalmente, mas existem outras formas. E vocês vão me entregar isso até o final dessa semana ou início da próxima, né? Eu sei que alguns estão trabalhando, outros também estão home office em casa, mas à noite, né, a grande maioria aí está sem aula, então é possível vocês se conversarem para fazerem isso, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ok? Então eu aguardo esse exercício de vocês, para que a gente possa, então, na próxima aula, 6, a gente começar a falar sobre as fontes de recrutamento, anúncios e entrar aí no processo de seleção, tá bem? Eu agradeço aí a atenção e a paciência de vocês. E eu estou à disposição. Muito obrigada, boa noite, uma boa semana para todos.